Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Rogério Santos, para você que não me conhece, atuo com perícias judiciais e assistenciais e hoje vou falar para você como você pode escalar suas perícias, ou melhor, quais são os erros que te impedem de você escalar suas perícias judiciais. Portanto, o meu foco hoje são em cima das perícias judiciais, ou seja, você atuando como perito judicial. Então vamos lá, primeiro item. Se você quer escalar suas perícias judiciais, talvez uma única vara do trabalho seja insuficiente para isso. Por que eu falo talvez? Porque aqui mesmo no escritório, a engenheira Tatiana, por exemplo, ela quando começou, ela atuava em poucas varas, mas praticamente 95% das perícias que ela era nomeada era por uma vara específica. Ou seja, ela tinha muitas perícias mesmo naquela vara do trabalho. Então, para ela escalar, ela não precisou de tantas varas do trabalho assim. Agora, você que está começando, o ideal é que quando você for nomeado por uma vara do trabalho, você, mesmo assim, continue buscando outras oportunidades em outras varas. Porque se você tiver poucas nomeações com esse juiz, nessa determinada vara, você vai ter outras opções, né? Outras varas do trabalho que podem estar te nomeando também. Então, atue sempre com mais do que uma vara do trabalho para você conseguir escalar suas perícias. Isso nós estamos falando na Justiça do Trabalho como perito judicial na área de SST, Saúde e Segurança do Trabalho. Segundo item, você não estudar o processo antes de fazer o agendamento. Você tem que estudar o processo antes de fazer o agendamento. E aí já vou entrar no terceiro item. O terceiro item é justamente você fazer uma boa logística desses agendamentos para você atuar. E um item importante é justamente você estudar os processos, para você ver o grau de dificuldade desses processos que você vai atuar. Quanto tempo que você vai precisar para cada perícia dessa. Lembrando também que quando você for fazer a logística, né, falando do terceiro item, é você justamente colocar no Google Maps. Eu, quando vou fazer perícias 4, 5, 6 no mesmo dia, o que eu faço? Eu jogo todas elas no Google Maps e aí vai dar o melhor logística, vai dar o melhor caminho. Eu vejo quais são as mais próximas, vejo o tempo que eu vou precisar para cada perícia e aí eu consigo com isso ganhar bastante tempo, porque muitas vezes de uma perícia para outra, às vezes eu gasto 5, 10 minutos que eu deixei elas agrupadas. No Google Maps, se você colocar lá, dá para poder fazer a logística. Não é só um endereço ou que você tem acesso no Google Maps. Você também pode colocar mais opções, colocar 5, 6, 7 e com isso você fazer uma melhor logística. Você vai ter um mapa, vai ter a visualização e consequentemente você vai conseguir agrupar suas perícias para poder demandar o menor tempo possível. Vamos para o quarto item. Não realizar o agendamento com antecedência de pelo menos 5 dias úteis. Quanto mais tempo você conseguir fazer o agendamento, melhor. Amanhã eu tenho 4 perícias, era para fazer 5. Mas o que aconteceu? Eu acabei agendando num espaço curto, dentro dos 5 dias, né? Mas poderia ter colocado com mais tempo. E teve uma das empresas que teve problema, aí peticionou para o juiz liberou dando mais tempo para poder fazer o agendamento, porque não tinha o assistente estava numa outra perícia, e consequentemente eu não vou fazer 5 perícias, vou fazer 4, e como já está dentro do limite, ou seja, já está menos de 5 dias úteis, eu não poderia colocar uma outra perícia no local. Então, se você tiver a possibilidade de fazer o agendamento com maior tempo, né, com maior quantidade de dias, isso vai te ajudar caso tenha algum problema com uma, dá para você encaixar ainda outra. Eu não consigo colocar muitos dias úteis o agendamento por conta que eu tenho outras atividades, assistência, por exemplo, né, em perícias judiciais, aonde eu preciso me organizar melhor. Então eu deixo o menor tempo possível. Esse tempo é 5 dias úteis para poder fazer o agendamento. Mas se você tiver a possibilidade de colocar um tempo maior, é melhor. Porque aí você não acontece que nem aconteceu comigo, onde uma perícia não vai acontecer e aí, ao invés de fazer 5, amanhã eu vou fazer 4 perícias. Que ainda é um número bom para aqueles que querem escalar. Quinto item, você deixar de confirmar o agendamento com as partes. Aqui a minha assistente, depois que eu defini quais são as perícias, ela manda os e-mails agendando com as partes.
E aí o que acontece? Ela pede colocar uma observação, inclusive coloca em amarelo essa observação, para ter um confirmamento pela parte, porque assim ela sabe que recebeu o agendamento. E normalmente os advogados das partes, eles colocam recebido, ciente do agendamento. Agora, se por algum motivo, algum desses advogados, por alguma dessas partes, né, seja reclamado ou reclamante, não responder um e-mail, obrigatoriamente é importante que você ou seu assistente, caso você tenha, entrar em contato com a parte para verificar se recebeu ou não o e-mail, para evitar contratempos, você ir no local e aí perceber que de repente a parte não estava ciente, não estava aguardando a perícia e não conseguir fazer a perícia. É importante, então, que você se certifique que receberam os e-mails. Isso caso você faça o agendamento por e-mails, né? Tem peritos que preferem fazer o agendamento nos autos do processo. Mas mesmo nos autos do processo, pode acontecer da mesma situação. Ou seja, você peticionar dentro dos mais de 5 dias úteis e a parte não ver essa notificação por N motivos. Então é importante que realmente você se certifique que a parte, ou reclamado ou reclamante, tenha recebido o agendamento para evitar contratempos. Sexto item, para quem quer fazer muitas perícias, eu tenho um tempo limite que eu aguardo. Imagina que você fez o agendamento, tá tudo certo, as partes confirmaram, aí você chega lá na portaria da empresa, por algum motivo, alguém não tinha avisado a portaria, a empresa não estava aguardando, quem deveria estar aguardando, e acaba demorando para poder receber você e te atender para realizar a perícia propriamente dita. Eu tenho uma quantidade de tempo que eu aguardo, tá? 30, 40 minutos, não mais do que isso. Se não me receber, eu vou embora, vou para a próxima perícia e peticiono para o juiz avisando que não recebeu. Porque normalmente eu chego ou no horário ou até um pouquinho de tempo antes e nos meus e-mails de agendamento eu peço que as partes estejam no local pelo menos 30 minutos antes, justamente para não ter problema. Então eu tenho uma quantidade de tempo máxima que eu aguardo. Se não comparecer, demorar para atender ou qualquer outra coisa desse sentido, eu vou embora e peticiono para o juiz informando o que ocorreu. E aí o juiz vai pedir para as partes se manifestarem, né, ou fazer um novo agendamento para realizar a perícia. Ok, sem problema nenhum, mas eu não posso aguardar muito tempo, senão vai prejudicar a outra perícia e consequentemente, vai atrasar todas as outras. Então, para quem quer escalar as perícias judiciais, principalmente você que quer, de repente, viver de perícias judiciais, você tem que ter esse cuidado, porque senão você acaba ficando refém e ali você não consegue dar sequência à sua programação. E o sétimo item, para quem quer escalar, realizar muitas perícias, você precisa ter uma estrutura mínima. Como eu realizo muitas perícias, tenho outras atividades, eu tenho um assistente que me ajuda com relação à organização, com relação às perícias judiciais. E o que o assistente pode te ajudar? Com relação ao agendamento, com relação à confirmação com as partes, com relação quando você chega à montagem, né? Você já tem um template do seu laudo pericial, então a montagem, colocar o nome das pessoas, né? Colocar a inicial, a contestação, colocar o básico de informações para depois você pegar esse laudo pericial e finalizar esse laudo pericial, ou seja, terminar com as informações relevantes, o que aconteceu na perícia e, consequentemente, finalizar o laudo. Isso aumenta e muito a capacidade de você fazer perícias judiciais, ou seja, você escalar. Claro que tudo isso que eu estou falando aqui é para aqueles que querem fazer muitas perícias, querem viver de perícias, né? Em muitas situações, ou muitos de vocês que estão nos acompanhando aqui, de repente não é o que você quer só complementar a sua renda, ou até mesmo quer viver de perícia, mas não quer ter uma estrutura mínima, ou seja, uma quantidade menor de perícias para você já é suficiente viver bem, de repente. Cada um vai saber o que é bom para si, né? Qual o valor que deseja de ganhos, com a quantidade de perícias que de repente consegue fazer sem um suporte de uma pessoa, de um funcionário ou um estagiário para poder te ajudar. Para você que caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, sugiro para você que você se inscreva. A gente está sempre criando conteúdo aqui de qualidade. A gente vem falando sempre a nossa prática. Tem muita coisa dentro das perícias que as pessoas falam, mas que na prática
acaba sendo bem diferente. Então, a nossa intenção aqui é trazer realmente a prática, o que acontece no dia a dia para quem atua nas perícias judiciais e assistenciais. E aí sim, com a nossa prática, você entender e tirar suas próprias conclusões. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!